to play. Bryant for the lead. Yes! Kobe Bryant. Ora bem, meus amigos, terça-feira, à altura falamos aqui de basquetebol. Chico, tu, a última vez que estiveste comigo, disseste que ias receber uma camisola dos Países Baixos de 80 não sei o quê, e é essa que tens. É essa, não é? É esta mesmo, Quando? 1988. 88, eles ganharam o quê? Europeu, pai? Eu tenho ideia que eles ganharam o europeu, sim, que era o ano do Gullit, do salvo erro Racara. do Van Basten, não quero estar a dizer, acho que era isso, não sei se é total certeza, eu simplesmente fiquei. Olha, falaram disto num dos outros podcasts que nós temos, o Destino Saudável, e eu fui pesquisar, porque gosto de estar a ter aquela imagem quando as pessoas estão a falar nos podcasts, e fiquei efetivamente apaixonado e comprei este. Muito bem. Muito bem, é grande Holanda, por acaso é bonito, é bonito. E tu disseste-me qualquer coisa que eles têm os direitos, ninguém pode usar esse padrão, não é? Eu fiz uma pequena pesquisa, vou confiar no que li, que basicamente este formato aqui, para quem esteja a ver, estas riscas assim, com este salpicado, supostamente é um padrão que só os Países Baixos e a Adidas, eu admito que não sei quem é que patrocina neste momento a seleção dos Países Baixos, admito que não sei, mas supostamente só quando há essa combinação é que eles podem utilizar este padrão. E eu achei curioso, porque hoje em dia ainda neste verão estamos a ver tantos casos de camisolas de clubes iguaizinhas, incluindo do Sporting, do futebol, e achei curioso alguém ter patenteado um padrão em específico. Olha, e vais ficar admiradíssimo com esta ponte que eu vou fazer, porque já que estamos a falar de Países Baixos, é importante dizer que os Países Baixos ganharam medalha de ouro nos Jogos Olímpicos no basquetebol 3x3. Portanto, foi uma brilhante ponte que eu fiz aqui, mas não vamos falar disso. Portanto, terminaram os Jogos Olímpicos, olhando para a nossa modalidade no basquetebol, o desfecho foi o esperado, tanto no masculino como no feminino. Os Estados Unidos venceram a medalha de ouro. Se calhar mais surpreendente, Chico, foi a França, apesar de jogar em casa, ter chegado à final e terem ganho a medalha de prata. A Sérvia ficou com a medalha de bronze e a Alemanha, campeã do mundo, acaba por ficar no quarto lugar. Olhando aqui para os Jogos Olímpicos como um todo, e já vamos falar da importância histórica desta equipa, mas olhando aqui para um todo, com exceção do jogo com a Sérvia, onde realmente foi preciso um verdadeiro ato de heroísmo de Steph Curry na meia-final para a vitória. Para quem não viu este jogo com a Sérvia na meia-final, os Estados Unidos estiveram a perder por 17 pontos. E Steph Curry, não só Steph Curry, mas houve ali um momento que Steph Curry marca 4 triplos seguidos dentro já dos últimos 3 minutos e decide o jogo. Mas tirando esse jogo, tudo o resto correu de uma forma muito tranquila para os Estados Unidos. Sim, acho que eles tiveram vários. Esse da Sérvia, que disseste muito bem, foi Ustos, em maiúsculos. Mas acho que eles tiveram a espaços vários momentos de pequenos sustos em que também ajudaram a que eles dessem esse salto competitivo que era preciso, em que percebessem que isto não era só chegar lá, jogar e o ouro estava garantido. Mesmo nesta final contra a França, eu consegui ver uma boa parte, especialmente a segunda parte, e no final é que há ali 2, 3 triplos do Curry e uma ou duas bolas do Durant que fazem com que este resultado fique dilatado, porque a verdade é que até aí, com muito, muito mérito da França, e há que dizer que esta França andou ali com rotações muito diferentes do que se esperava, com o Gobert chegou a ter um jogo em que joga 3 minutos e não começa no banco, joga 3 minutos e não mais joga. Aliás, Mas nós já vamos falar da França. A França teve uma competição absolutamente caótica e terem chegado, por isso é que eu disse que é um bocadinho surpreendente eles terem chegado à medalha de prata, mas tu disseste bem que realmente os Estados Unidos tiveram pequenos sustos, mas o susto que eu acho que eles olharam e disseram nós podemos perder este jogo foi na meia-final, porque por exemplo os quartos de final contra o Brasil foi um verdadeiro massacre. sim, sim, e nota-se aí a diferença também do adversário. O Brasil e a Sérvia estão num nível competitivo muito distinto. Uhum. Por algum motivo,
por algum motivo um tem o Jokic, o outro tem o Bruno Caboclo, com o devido respeito. Fez um grande Ah, jogo. Ele fez 30 pontos, não foi? Se não estou em erro. Deixa-me cá ver. Sim, mas é que 34, não, 30 pontos em 34 minutos. Bruno Caboclo. Sim, eu estou a meter-me com ele, entre aspas, com o devido mérito. Mas é isso. Apanharam ali alguns chutes, eles logo ali no arranque dos Jogos Olímpicos, na fase de grupos. Eu próprio vi os 2 primeiros jogos, acho que não vi o terceiro. Com Porto Rico. Um, exatamente, e senti alguma falta de energia, que era o que eu estava a dizer, que é, eles estavam naquela mentalidade de isto mais tarde ou mais cedo, nós somos tão bons que vai ao sítio. E perceberam que o basquetebol olímpico já está num nível em que não basta terem o nome que têm. Eles perceberam que efetivamente tinham Mas que ainda acelerar. assim, Chico, é verdade. É verdade que eles, ao contrário do que aconteceu, por exemplo, em 92, eles aqui tiveram que suar. A questão é que a diferença de talento desta equipa para os adversários permitia que eles pudessem ter estes momentos de adormecimento. Nós estamos a falar por exemplo, a Sérvia, que para mim era a ameaça, a principal ameaça. A Sérvia chega a estes Jogos Olímpicos com 2 jogadores de titularidades e craques na NBA, 2 projetos, o Micic e o Jovic, o Petrusev, ou seja, E o Abramovich, que até acaba por ser eleito o melhor defensor, mas sim, tem andado a jogar na Rússia e tudo mais, acaba por estar um exatamente. pouco distante. Ou seja, há aqui uma diferença de talento que permitiu-lhes adormecer em determinados momentos e depois Sim, parar o jogo. é o que dá ter uma rotação com aquela profundidade. Chegámos ao ponto de o Embiid não jogava num jogo inteiro, o Tatum não jogava num jogo Sim, inteiro. o Jason Tatum foi o jogador com o maior contrato da história da NBA, era o 12º jogador da equipa. Exato, isto é um luxo e o Steve Kerr, nisso também lhe dou mérito que não se agarrava àquele 5 inicial, ia mudando o 5 inicial consoante o adversário e foi fazendo as devidas alterações. Uh, concordo contigo no sentido que a Sérvia efetivamente foi quem causou mais dificuldades e sentiu-se isso. O Jokic mostrou que continua um nível acima de todos os outros postos do mundo e um nível acima da larga maioria dos jogadores das posições todas de todo o mundo. Ele consegue jogar e fazer jogar. O Bogdanovic também grande mérito porque mostrou que pode ter esse caudal ofensivo nas mãos, mas e falaremos certamente a seguir. A França foi mesmo quem mais me surpreendeu. Sobre o selecionador não teve qualquer receio de encostar estrelas e não é só o Gobert, como nós referimos. Sim, sim. Em relação à França, e podemos já. Aliás, já lá vamos só dar aqui mais 2 toques na questão dos Estados Unidos. Não deixa de ser impressionante, Chico, que estejamos em 2024, que eles vão organizar os Jogos Olímpicos de 2028 em Los Angeles e os 3 melhores jogadores desta seleção e o melhor jogador de toda a competição, e sem dúvida nenhuma o Steph Curry foi se calhar o mais decisivo nestes últimos 2 jogos, mas na competição toda. Diz. Eu acho honestamente que tinha atribuído ao Curry, sem qualquer demérito do LeBron, mas acho que teria atribuído ao Curry. Acho que é ali taco a taco. O problema é que o Curry, até à meia final, e mesmo na meia final, até aos últimos 3 minutos, lançou sempre mal. E o LeBron liderou a equipa em todos os dados estatísticos até uma determinada altura e foi o mais consistente. Portanto, não me choca, também não me chocava que fosse o Curry. Mas pronto. Mas isto para dizer o quê? Que LeBron vai fazer 40 anos, Curry tem 36, Kevin Durant tem 36 também, ou qualquer coisa assim do género. É preocupante por um lado, porque diria que é improvável que eles estejam em 2028. Por outro lado, é um sinónimo de realmente vivemos numa fase do basquetebol e da NBA absolutamente inacreditável. Conseguimos ter estes 3 jogadores a jogar juntos. Mas não deixa de ser impressionante, porque se olharmos para a equipa dos Estados Unidos, Anthony Davis tem 30 anos, Joel Embiid está com 28 ou 29, ou seja, a juventude desta equipa não foi o pico, não foram os mais importantes. Obviamente Tatum
É jovem, Devin Booker igual, Anthony Edwards, Haliburton, Bam Adebayo, mas não foram eles que ganharam, entre aspas, claro que também foram eles, mas não foram eles os principais municiadores desta seleção. E isto só me preocupa, entre aspas, que eu não sou americano, mas se eu fosse americano eu ficava preocupado porque Victor Wembanyama teve um mau torneio, com exceção do primeiro e do último jogo. É isso, eu acho que há ali um intermédio em que ele efetivamente demorou, mas também melhorou quando eles usaram a fórmula Popovich, que é assumir que o Embanyama é o poste e vamos usar o poste e abrir o campo através dele com atiradores à sua volta. Isso aí houve uma clara melhoria e o Canadá, por exemplo, teve uma enorme dificuldade em contrariar o tamanho do Embanyama no meio, porque até a certa altura era o Dylan Brooks que estava a marcar o Embanyama o Embanyama no garrafão. Era incontornável essa vantagem que eles tinham. Aqui a grande questão é que o próprio Wembanyama, nós vimos isto no ano passado na NBA, que ele, apesar de ser um poste e apesar de ser gigante, ele considera-se quase um shooting guard. Portanto, enquanto ele... assim, eu acho que o jogo dele, pronto, tem as falhas normais de um jovem, mas eu não ponho tetos no jogo dele. Se tu me disseres que daqui a 2 anos ele é o jogador que lidera a NBA em triplos, em catch and shoot ou step backs, eu não fico chocado porque o talento deste miúdo é absurdo. Mas isto para dizer que os Estados Unidos tiveram que ir buscar as velhas guardas para ganhar esta medalha de ouro e ganharam com algum conforto, mas nós vemos esta França que tem Victor Wembanyama, tem 2 jogadores que foram escolhidos nas 2 primeiras picks deste draft. Podemos dizer que este draft se calhar não é tão bom, se calhar se fosse num outro draft não eram a primeira e a segunda escolha, se calhar eram a quinta e a sexta, mas não deixavam de ser a quinta e a sexta. Falamos do Sarri e do Richacher. Vão ter um outro jogador, muito provavelmente no top 5 do próximo draft, um base, que é o que eles precisam. Esta França em 2028 e 2032 se calhar vai chegar aqui em pé de igualdade com os Estados Unidos. E vamos aqui falar também do Canadá, que foi a desilusão, não ter chegado pelo menos às meias finais foi desilusão. É verdade que tiveram que jogar contra a França e portanto perderam, mas foi a desilusão. Daqui a 4 anos Shea vai estar no seu prime e vamos ver outros jogadores certamente a aparecer no Canadá. A Sérvia, obviamente o Jokic vai ter mais 4 anos, mas tendo em conta o estilo de jogo do Jokic não parece que seja preocupante. Ou seja, isto tende a ficar mais difícil, Chico. Sim, concordo contigo. E acho que a França é mesmo o que tu estás a dizer. A França está num crescimento basquetebolístico, porque não foi só no masculino, no feminino, a final foi igual, entre aspas, foi Estados Unidos-França. E França também saiu derrotada, mas também a dar muita luta e a fazer um grande torneio. Já vamos falar dessa final, porque essa final foi qualquer coisa estrondosa. Exato, e merece ser destacado individualmente, por isso é que eu também não vou falar muito. Mas é mesmo só para destacar o crescimento da França enquanto país no basquetebol. É muito, muito interessante ver. Concordo contigo que vão ser. Agora, eu percebo o ponto de estar preocupado, entre aspas, com os Estados Unidos, mas ao mesmo tempo os Estados Unidos também produzem talento de uma maneira como ninguém produz. Daqui a 4 anos teremos o Cooper Fleck, que se tudo correr bem já será um fenómeno nessa altura. Teremos o Anthony Edwards. Teremos Anthony Edwards, teremos Jason Tatum, teremos Chet Holmgren, portanto... Acho que vai ser uma equipa pior, no papel, claro, isto esperemos o que é que acontece. Vai ser pior porque não vais ter 3 dos melhores basquetebolistas da história, mas terá muito talento. Pois é uma questão também de encaixe. Eu acho que aqui, como é natural numa equipa com esta profundidade, houve muitos jogadores que acabaram por ser redundantes naquela rotação, como vimos com o Tatum, como vimos com o Embiid a certa altura, como vimos com o Bam Adebayo. E são 3 exemplos de jogadores que eram titulares em 29 das 30 equipas da NBA e no resto do mundo inteiro. Depois se calhar sem essas 3 estrelas, isto é tudo os Cs, mas se calhar sem essas 3 estrelas, ali uma rotação, aquelas subestrelas como Anthony Edwards, o Tatum, o Haliburton, se calhar encaixariam de outra forma, uma rotação da bola mais eficaz, não sei, isto é tudo os Cs. Sim,
É o que tu dizes, estamos a falar de jogadores que seriam titulares em qualquer seleção e, portanto, eu estou muito curioso, Chico, tendo em conta que os Estados Unidos não têm que se qualificar para os próximos Jogos Olímpicos e qualificação para os Jogos Olímpicos acontece no Campeonato do Mundo e tendo em conta que o Campeonato do Mundo vai ser no Dubai em agosto, percebem? Estou curioso para ver que seleção é que os Estados Unidos vão levar ao Mundial, porque O Anthony Edwards já disse que não quer, e como ele haverá muitos, parece. É engraçado ver esta dicotomia que existe entre o Mundial e os Jogos Olímpicos no basquetebol, principalmente dos Estados Unidos. mas desde que eles passaram os Mundiais para anos pré-Jogos Olímpicos, porque o que acontecia muito era que tu lembras-te que, por exemplo, o Curry esteve em Mundiais, o Kobe, não me lembro se esteve, mas aquele grupo a Redeem Team esteve juntos também em Mundiais. Porquê? Porque como eram em anos pares, ou seja, Mundial em 2016, Jogos Olímpicos em... Mundial seria em 2022, Jogos Olímpicos em 2024, os jogadores não tinham grandes problemas em comprometer-se a estar no Mundial para depois estar nos Jogos Olímpicos. Agora, dar-lhes 2 verões consecutivos é que já é pior. E por isso é que vimos no ano passado os jogadores a não quererem ir ao Mundial. Mas essa decisão, a FIBA claramente não está preocupada com os sentimentos dos jogadores da NBA. Eles preferem que os jogadores da NBA não vão, que é para a modalidade crescer fora da NBA. Portanto, mas estou curioso para ver quem são os jogadores que se vão comprometer para esse Mundial, porque tendo em conta a quantidade de jogadores que não devem estar, eu ficaria chocado se Davis, Embiid, Curry, LeBron, Kevin Durant estivessem nos próximos Jogos Olímpicos. Se fosse o LeBron, então, minha Nossa Senhora. Mas eu ficaria chocado que eles estivessem todos e, portanto, há muita vaga a abrir. Sim, isso sem dúvida. Mas eu vejo potencial em quem vejo, se tudo correr bem, o Chet a assumir uma dessas vagas, porque o Chet aparenta neste início de carreira que é alguém que gosta da seleção e que gosta de ir à seleção. E ele estava no Sub-20. Exato. E ainda por cima, se tudo correr como nós esperamos, desenvolverá esta rivalidade com o Embanyama, e eu acho que eles os dois vão ter aquela picardia de até na seleção nós queremos ganhar um ao outro e queremos ir. Há ali muito potencial de rivalidade positiva dentro do campo. E isto esperemos que corra tudo bem, claro. Mas vejo ali alguns jogadores a assumir, por exemplo, talvez um Jaylen Brown, quando se esta polémica acalmar, porque também me parece, do pouco que vejo, um jogador que até gosta desse sentimento. Sim, já lá esteve também. Ele esteve no último Mundial, não foi? Não quero estar aqui a dizer mal, tenho essa ideia. Ele esteve... Confesso que não me lembro. Eu acho que ele esteve nos outros Jogos Olímpicos. Eu acho que ele esteve, deixa-me confirmar, eu acho que ele esteve em Tóquio. Não esteve em Tóquio, mas ele esteve, terá estado, não, no Rio não há de ter estado. Não, o Rio já foi há muito tempo. Já foi há muito tempo. Ele deve ter estado no Mundial, como tu disseste. Não tenho aqui, mas não interessa. Não, mas ele já esteve na seleção, isso é certo. E portanto, vamos ver o que é que vai acontecer. Falando aqui um bocadinho do Canadá, o Canadá tinha um problema inerente à sua seleção, que é os postes, e ainda por cima tiveram que jogar contra o Victor Wembanyama, portanto dava jeito de terem postes, mas infelizmente o melhor poste que eles tinham era o Kelly Olynyk, que é um bom jogador, mas jogou pouco, para ser sincero. Não sei se havia ali alguma limitação, admito que não sei, mas a quem jogou mais até foi o Dwight Powell. A certa altura, contra a França, houve a tal situação que eu referi do Dylan Brooks, que era quem estava ali dentro do garrafão. Tiveram um pouco de bola. Sim, isso sim. E tiveram um pouco de azar com a situação do Zach Edey, porque o Zach Edey escolheu preparar-se para estar na NBA, porque ao nível de tamanho, pelo menos, depois era uma questão de ver como é que encaixava, mas ao nível de tamanho daria imenso jeito àquela equipa do Canadá. Não, tenho a certeza que o Zach Edey nos próximos Jogos Olímpicos, a não ser que haja aqui alguma coisa fora basquetebol, vai ser o posto titular desta equipa. Portanto, não tenho dúvidas Portanto, nenhumas. Este core vai ser mais ou menos o mesmo. Aqui, para mim, a grande dúvida é houve vários jogadores que se destacaram, houve um que se destacou pelo lado oposto, que foi Jamal Murray. Jamal Murray teve uma competição absolutamente para esquecer.
várias vezes a jogar menos de 20 minutos, nunca marcou mais de 10 pontos, as percentagens dele de lançamento foram absurdamente más e, portanto, é uma seleção que nós olhávamos para ela e dizíamos, se calhar tem a melhor dupla de base da NBA, dos Jogos Olímpicos, Shea, Jamal Murray. O que é certo é que não teve Jamal Murray, era Shea, que se calhar era o melhor base dos Jogos Olímpicos, mas só tinham Shea, porque Jamal Murray foi um a menos. E no jogo da eliminação, então, era o Shea contra a seleção francesa inteira. Aquilo estava a ser um jogo. Dylan Brooks lançou mal, Dort lançou mal. Estava a ser um jogo paupérrimo. O Shea a mostrar que já tem esse nível de jogador que sozinho não deixa o jogo fugir, mas acabou por fugir nos minutos finais, porque faltava claramente ajuda. Ele já estava muito saturado fisicamente. A França também soube defender nos minutos finais. E eu também fiquei desiludido. Eu estava a contar que o Canadá ficasse pelo menos no bronze. Há muito mérito da França, da Alemanha, da Sérvia, atenção, mas há também de mérito do Canadá. Eles têm que saber isso, até porque depois do que fizeram no último Mundial, em que surpreenderam tudo e todos, eles já ganharam. Sim, Chico, e nem é uma questão, Chico, convenhamos, não é uma questão de surpreender. Neste momento, se tu me dissesses que o Canadá tinha ido à final dos Jogos Olímpicos, era impossível eu ficar surpreendido. Estamos a falar de uma equipa que tem Shea, Dort, RJ Barrett, Nickeil Alexander-Walker, Jamal Murray, Nembhard, Brooks, Kelly Olynyk, Dwight Powell, Cam Burst, portanto, todos jogadores. Não é? A seguir aos Estados Unidos é a equipa com mais jogadores na NBA. Logo aí tem essa situação também. E tem, quando falamos de jogadores da NBA, a Sérvia tem o Jokic, a França tem o Wembanyama, o Canadá tem Shai Gilgeous-Alexander. Não há aqui, está ao mesmo nível. Podemos debater em que lugar do top 6 ou 7 ou 5 da última temporada é que o colocamos, mas que colocamos lá Shai Gilgeous-Alexander, colocamos. Portanto, este Canadá, na minha opinião, eles tiveram azar, preciso contextualizar. O Canadá estava no tal grupo da morte, com a Austrália, a Grécia e a Espanha. Eles ganharam os jogos todos, mas na diferença de pontos acabaram por ter de jogar contra a França logo nos quartos de final. Portanto, não é teoricamente o vencedor do grupo. Por exemplo, o Brasil jogou, os Estados Unidos tiveram que jogar com o Brasil. Portanto, a Alemanha, que ganhou o outro grupo, calhou com a Grécia. Portanto, confrontos mais simpáticos. O Canadá não teve essa sorte, mas é o que é. Depois não conseguiram ganhar a França e jogaram mal. No jogo contra a França jogaram mal. Em relação à França, Chico, quando eu disse que eles tiveram um campeonato caótico, é porque eles começam a jogar na forma que já prevíamos, portanto a jogar com o Rudy Gobert e com o Victor Wembanyama, os dois a titulares, também com o Evan Fournier, portanto, e o Nick Batum, portanto aquele Big Four, digamos assim, estava todo. As coisas não começaram bem, a França teve até dificuldades em apurar-se. Acho que só o conseguiram no último jogo, quando ganhar. Aliás, a França teve uma sorte inacreditável na forma como ganha o Japão na fase de grupos, naquela mítica jogada de 4 pontos, e depois antes o Rui Hachimura já tinha sido expulso. Portanto, eles poderiam ter sido eliminados logo ao segundo jogo, ganharam esse segundo jogo, depois ganham ao Brasil e aparecem as críticas do próprio Evan Fournier, que criticou o treinador, o Vincent Collet. Criticou, disse que a equipa tinha que jogar para o ataque, não podia jogar para a defesa, que o melhor defesa é o ataque e não sei o quê. O Collet não teve problemas nenhum. Então Fournier e Rudy Gobert no banco, no jogo dos quartos de final. Curiosamente, o Fournier até teve o seu melhor jogo com aquele triplo absolutamente louco contra o Canadá, que matou o Canadá e garantem aí a vitória. Depois, nas meias finais, num jogo também louco, ganham a Alemanha, quando a Alemanha até se calhar teve mais tempo melhor do que a França, e de repente estão na final, a jogar em casa, o que é interessante, com o Rudy Gobert a jogar 5 e 6 minutos, com o Fournier a sair do banco, e de repente a França está na final. Sim, foi um pouco. Também acho que foi um pouco a confirmação que o Gobert é mesmo um jogador de contexto, tem que ser mesmo. Não é um jogador, não é maleável, tem que ser mesmo este formato, porque tudo o que seja fora isso é um jogador dispensável, entre muitas aspas, por muito bom defensor que seja. Mas gostei muito, por exemplo, o Corinier, eu não dava nada, entre aspas, por ele, fez uns Jogos Olímpicos tremendos. Mesmo o Frank Niquilina,
Então, se calhar estou a dizer mal o nome dele, que eu Niliquina. Pois, que o homem tem ali uns T's e uns L's pelo meio, aquilo, eu confundo sempre o nome dele. Mas é daqueles jogadores que nós vemos que na NBA passa completamente despercebido. Também teve ali uns momentos muito bons. E depois o Batum é daqueles jogadores que eu acho que qualquer equipa pagava para ter o Batum. É como o vinho do Porto, o homem parece que cada ano passa, defende melhor. A energia Retirou-se está da seleção. Exato, e nós até estávamos com receio que ele retirasse ponto final do basquetebol. Estávamos com Ele receio foi- porque ele disse que se ia retirar. Exato, exato. E ele depois acabou por assinar com os Clippers e eu espero que 2 anos. ele mude. 2 anos. E eu espero que ele mude de ideias no final desses 2 anos, porque ele a jogar assim, se mantiver minimamente saudável, ele há de dar mais 3 ou 4 anos à NBA, pelo Já menos à está há NBA. 37 anos nessa altura, Chico. O Curry também os tem, e, obviamente. Não, mas olha, eu queria deixar-te uma nota que eu não sei se sentiste isso. O que eu senti é que se a NBA implementasse as regras da FIBA, mantendo as distâncias de linha de triplo, eu acho que a NBA ia ter um boom qualitativo do jogo jogado tremendo, porque o que se viu aqui foi a adaptação que os jogadores dos Estados Unidos e do Canadá tiveram que fazer ao seu jogo, fez-lhes bem, ou seja, houve muito menos passos, ou melhor, houve momentos em que se percebeu que eles estavam tão mecanizados com as regras habituais, entre aspas, que cometeram esse tipo de erros. Mas quando entraram na dinâmica das novas regras, o jogo ficou muito mais fluido, a nível de faltas, muito mais O, correto. Foi um Jogos Olímpicos sem qualquer, eu pelo menos não senti, polémicas a nível de arbitragem. Se isto fosse na NBA, nós sabemos perfeitamente como é que são os playoffs. Há sempre algum tipo de polémica. mas olha que também houve, porque, por exemplo, a Sérvia, o treinador lá deles, disse Sim. que a verdadeira medalha de ouro era entre a Sérvia e a Alemanha, porque os Estados Unidos e a França foram levados ao colo pelos árbitros até à final. Sim, eu percebo. Eu acho que a crítica da França percebo. Eu acho que houve ali naqueles momentos mais com a Alemanha e na tal. Eu achei que no jogo com o Japão, que eu vi grande parte dos jogos, mas o jogo com o Japão eu tive a oportunidade de ver por completo, foram beneficiados. Aí a forma como é expulso o Rui Hachimura É desnecessário. é Sim, era mesmo esse o jogo que eu ia referir, a Alemanha e o jogo do Japão. Os Estados Unidos, honestamente, não sei, tipo, para ser o mais sincero possível, acho que há sempre aquele apito mais fácil para os jogadores como o LeBron, como o Durant e afins, mas isso, na verdade, é o estatuto, não é? E acontece com eles, acontece. Deixa-me, antes de dar a minha opinião também sobre as regras da FIBA, deixa-me só falar aqui da questão do Rudy Gobert. O Rudy Gobert, a seguir ao Tony Parker, a par do Nick Batum, são os jogadores mais importantes da história do basquetebol da França. A questão aqui é, ao teres Victor Wembanyama, o Gobert passa a ser dispensável. Se não tivesse Victor Wembanyama, claro que o Gobert estava a jogar 40 minutos por jogo. Só que com o Victor Wembanyama, que faz o que o Gobert faz na defesa e no ataque é 100 vezes melhor que o Gobert, se calhar. Claro que o Gobert passou a ser dispensável. Agora, que o Gobert, em todas as outras seleções, ignorando se calhar os Estados Unidos, mas em todas as outras seria uma peça importantíssima, não tenho dúvidas. Mas concordo contigo que o Gobert não se vai... O Gobert é este jogador. Enquanto o Victor Wembanyama, tu até podes aqui, ele pode jogar um bocadinho a 4, não sei o quê. O Gobert, não. É poste, é para jogar em drop e ponto final. Em relação às regras da FIBA, há uma regra, há uma que eu não gosto. E é engraçado, porque eu vejo todas as pessoas a dizer que gostam. Eu, por acaso, não gosto muito, que é aquela regra de poderes tirar a bola do ar nos ressaltos. Eu, por acaso, não gosto. Não gosto. Mas, ok. A regra que... Também não sou fã dessa, admito que não sou fã dessa. Mas a regra que eu gostava de ver não é bem implementada, mas gostava que voltasse a ser de uma forma... voltasse a ser estudada o seu regresso, se calhar não da forma clássica FIBA, mas de outra forma. Que foi uma regra que foi alterada por causa do Shaquille O'Neal, que é a regra dos 3 segundos defensivos. Na FIBA, nós podemos estar na área pintada durante os 24 segundos. Na NBA,
os jogadores não podem estar na área pintada 3 segundos. É os chamados defensive 3 seconds. E por isso é que vemos muitas vezes os jogadores grandes a fazer quase o jogo do macaco ali com um pé fora e depois a porem um pé dentro, um pé fora, um pé dentro, um pé fora. E porquê é que a NBA criou isso? Criou isso especificamente na altura por causa do Shaquille O'Neal, porque as defesas colocavam 2 jogadores na área pintada para estar em cima do Shaq, e então a NBA tirou isso. O que isso significou depois, se calhar por inerência, a NBA provavelmente sabia isso, é que quando um jogador como o Ja Morant ataca o cesto, na maior parte das vezes o poste adversário não vai estar lá porque vai ter que estar fora da área pintada, então ele vai atacar o cesto e vai poder fazer grandes afundâncias e grandes highlights. E eu isso gostava que voltasse, porque iria ser mais um desafio para as defesas, os ataques neste caso, terem que desmontar uma defesa. Gostava. A fisicalidade da defesa, acho que a NBA já percebeu que tem que começar a dar mais armas aos defensores, nomeadamente aos defensores de perímetro, e já começámos a ver essa mudança no ano passado, mas não estão ainda ao nível da FIBA, e poderia ser interessante se ficassem mais próximos, porque cria mais competitividade. E concordo contigo que o estilo de jogo de FIBA adaptado à qualidade e à aptidão física dos americanos na NBA seria um boost brutal ao jogo. Olha, deixa-me só perguntar-te isto. Nós já tivemos este debate e eu concordo, eu com o evoluir da competição, acho que o debate, na minha opinião, já nem sequer faz muito sentido, que é comparar esta seleção à de 1992. E eu vou dizer porque é que eu acho que já não faz sentido comparar. A seleção de 1992, brutal, incrível, claro. A oposição a essa seleção era toda péssima. Em 1992, a seleção que chegou à final dos Jogos Olímpicos foi a Croácia. Nessa seleção não havia um jogador da NBA. O único jogador que depois foi jogar para a NBA foi o Tony Kukoc. Os Estados Unidos ganharam esse jogo por 32 pontos. E havia o Drazen Petrovic, que depois também foi para a NBA. Portanto, a oposição que havia a esta seleção dos Estados Unidos era nada, não existia a oposição, não é? E agora o nível do basquetebol está num nível tal que é quase impossível criar comparações com aquela altura. Eu até prefiro criar comparações com a de 2008, a Redeem Team. E a de 2008 talvez não fosse jogador por jogador tão boa como a de 2024, porém, a nível de oposição, a de 2008 teve de defrontar se calhar a maior oposição de sempre, que foi aquela Super Espanha do Pau Gasol, do Marc Gasol, do Ricky Rubio, do Rudy Fernandes, de toda aquela malta. Portanto, eu acho que a nível de accomplishments, esta seleção de 2024 é a melhor de sempre, mas também ajuda que os 3 melhores jogadores desta seleção estejam todos na casa dos 36 para a frente. Portanto, é mais fácil um jogador ter mais títulos e mais prémios quando joga até aos 39 anos. E, portanto, acho que fazer essas comparações quase que já nem ajuda, porque em relação a 92 a oposição é totalmente diferente e em relação a 2008 as idades dos jogadores é totalmente diferente. E queria ouvir a tua opinião. Sim, em 92, nós comentámos isto, em 92 eu não era nascido, ou seja, é o que me chega, é as imagens que vejo e que analiso agora, que é mais fácil de analisar, é isso mesmo, é que eles não, parece que não foram verdadeiramente testados, ou seja, nós não vimos propriamente a Dream Team a suar do bigode para ter que fazer um jogaço, para ter que vou ter que dar um litro para vencer este jogo, sabemos que temos que estar no nosso melhor, ou seja, aí eu senti um pouco o que senti nos Estados Unidos, agora no início destes Jogos Olímpicos, que era aquele à vontade, que é. Eu acho que mais tarde ou mais cedo nós ganhamos isto, na maioria deles ganhavam e ganhavam bem, e por isso é que é difícil analisar. Podemos analisar, como tu referiste, jogador a jogador, o palmarés a palmarés, até porque os outros já acabaram, e estes, como tu referiste também muito bem, os melhores já estão também a chegar perto do seu fim. Em 2008, é engraçado que tenhas trazido isso,
porque eu também me lembrei logo de 2008, acho que foi os primeiros Jogos Olímpicos em que eu fiquei mesmo wow. E eu até acho que a equipa de 2008 era mais atrativa a jogar, era mais divertida, com o Era. Carmelo, com o Kobe, era muito mais. Eu lembro, há um jogo que eu tenho ideia, sem certezas, teria que agora ir verificar, que é contra a Nigéria, e eles acho que batem o recorde de De pontos. pontos, sim, sim. E aquilo foi absolutamente abismal. Eles marcavam de tudo o que era sítio, com qualquer jogador, aquilo era a Nigéria, que na altura era pior do que agora conseguiu adicionar alguns daqueles jogadores que estão ali naqueles role players da NBA. Não fazia ideia o que fazer, tudo bem, muito respeito, é a Nigéria, é uma seleção africana com menos qualidade, obviamente, que os Estados Unidos. Mas eu lembro-me de estar a ver aquilo e pensei, bem, e pensar, bem, é impossível parar esta equipa. E depois houve esse jogo com a Espanha, como tu referiste, que era provavelmente a melhor Espanha da história. Esse jogo que estás a falar, Chico, deixa-me só dar-te aqui uma nota. Esse jogo de 2000 contra a Nigéria, que realmente foi o recorde, mas esse já foi em 2012, que era basicamente a equipa de 2008 com algumas mudanças, mas o core era o mesmo. Pronto, eu estava a confundir porque deve ter decorado o Carmelo, o Duran e tudo mais. O Sim, Duran que sim, sim. até acho que agora bateu o recorde, não é? De jogador com mais pontos nos Jogos Olímpicos, é uma coisa assim do género. Ah, é? Não tenho ideia que ele bateu o recorde que eu tenho, que era do Kobe, salvo erro. Não quero estar aqui a dizer mal, posso estar a dizer mais, Talvez. não é? Eu confesso que também não sei. Mas lembro-me de ver a 2008 e 2012, era super divertido, era explosivo, era o Carmelo no auge quando era um O marcador de banco, defesa. Chico, o banco dessa equipa era o Carmelo Anthony e o Dwayne Wade. E depois tinha um Dwight Howard, que o Dwight Howard, nós temos esta imagem do Dwight Howard agora fim de carreira, que é mole, que é brincalhão e tudo mais, mas o Dwight Howard no auge, na altura dos Magic e tudo mais, era estupendo, era um posto atlético incrivelmente bom. Aquilo era mesmo muito divertido de ver. Eles até tinham, acho, o Tyson Chandler, não era? O posto que era Já não me lembro se tinha o Tyson Chandler. tenho ideia, Eu tenho aqui a tenho equipa. ideia que sim. Ah, não, pera, isto Quando é de ele, 2000. Eu tenho ideia que tinham, que era na altura em que ele até era candidato a defesa do ano com relativa frequência, mas posso estar a confundir. Eu estava aqui à procura de 2008 e não encontrei. 2008 é esta. Porque é que eu... está aqui, tenho aqui. Tinham. Não, em 2008 não tinha o Tyson Chandler, talvez em 2012 tivesse. A equipa de 2008 tinha Carlos Boozer, All-Star na altura em Utah, Jason Kidd, LeBron James, Darren Williams, Michael Redd, Dwayne Wade, Kobe Bryant, Dwight Howard, Chris Bosh, Chris Paul, Carmelo Anthony e Tayshaun Prince. Essa era a equipa de 2008. A de 2012 tinha, aí sim tinhas razão, Tyson Chandler, Kevin Durant, LeBron James, Westbrook, Darren Williams, Iguodala, Kobe Bryant, Kevin Love, James Harden, Chris Paul, Carmelo Anthony e o miúdo na altura que tinha acabado, que estava ainda, já não sei se já tinha entrado na NBA, mas ia entrar, era o Anthony Davis. Ele tinha acabado de ser escolhido no draft. Eles antes faziam isso. Eu na altura lembro-me de ficar super entusiasmado com isso, a pensar, bem, então metem aqui um miúdo no meio deles todos. Eles faziam sempre isso, o melhor jogador universitário, por isso é que o Christian Laettner estava na Dream Team. Ok, eu admito que não conhecia essa. Na altura até foi uma grande polémica, porque o melhor jogador do college tinha sido o Shaquille O'Neal, mas eles preferiram levar o Christian Laettner. Isso lá está. Hoje saberás melhor que eu, não sei se foi uma questão de encaixe, se foi uma questão de. Não, foi na altura o Christian Laettner era de... Tem a ver com as universidades, o Christian Laettner era de Duke e o Shaq era tipo de uma universidade mais pequena. Foi uma polémica grande, porque, e na altura até claramente se percebeu que foi um bocadinho de politiquices que fizeram com que o Shaq não fosse. A equipa de 92 tinha então o Christian Laettner, tinha o David Robinson, Pat Ewing, Larry Bird, Scottie Pippen, Michael Jordan, Clyde Drexler, Karl Malone, John Stockton, Chris Mullin, Charles Barkley e Magic Johnson. Só que há aqui uma coisa que as pessoas não falam quando falam desta Dream Team, que é, claro que olhamos para estes nomes e é tudo incrível, mas o Larry Bird praticamente não jogou ou não foi relevante, ele já estava completamente
acabado, com problemas nas costas, e o Magic Johnson estava fora de basquete. Ele já não jogava há mais de um ano, porque foi quando foi-lhe diagnosticado o vírus do HIV. Ele mais tarde voltaria a jogar, mas já não era o mesmo jogador. Portanto, aqui se retirarmos o nome Larry Bird e Magic Johnson, não é? Já muda aqui um bocadinho a perspectiva. Mas é como tu disseste, e eu disse igual, a oposição era totalmente diferente. Olha, Chico, para fechar, no feminino, as diferenças ainda são maiores. Os Estados Unidos... Deixa-me só dar esta nota, que eu queria dizer isto e depois esqueceu-me. Na altura, tu disseste que eles não foram testados. Porquê? Porque em 1992 foi o primeiro ano dos Jogos Olímpicos sem a União Soviética. A União Soviética tinha caído no ano anterior, ainda participa no feminino, que até ganha a medalha de ouro. Foi a última vez que os Estados Unidos não ganharam a medalha de ouro feminina, mas em masculino já não são eles. E, portanto, os Estados Unidos não tiveram que jogar contra a União Soviética. E no feminino, os Estados Unidos têm 8 medalhas de ouro seguidas. A Diana Taurasi tem tipo 6, ou lá quantas é que são. A final foi absolutamente inacreditável, porque não só o jogo foi taco a taco, literalmente ponto acima, ponto abaixo no último período, não só a França chegou a ter 10 pontos de vantagem no terceiro período, como no último lançamento, as americanas tentaram fazer falta, não conseguiram. A França estava a perder por 3. A jogadora francesa lançou assim uma espécie de um lançamento assim meio inventado e festejou porque achava que tinha marcado um triplo. Foi um bocadinho como aquele lançamento do Kevin Durant contra os Bucks aqui há uns anos. Ela tinha o pé em cima da linha e ela achava que estava a marcar um triplo e acabou por ser só 2 pontos. E, portanto, elas perderam por 1. Sim, eu essa final por acaso não vi, estava em trabalho, mas depois fui ver esse momento e lembrei-me logo desse momento do Durant. Achei curioso, mas esta equipa dos Estados Unidos também no feminino é espetacular e adorava. Eu já tínhamos comentado, aliás, isto em episódios antes dos Jogos Olímpicos. Adorava que a Caitlin Clark tivesse ido, porque eu senti que ela ficou ali com um chip no shoulder, como costumamos dizer, que após a convocatória vir a público, ela andou a fazer jogaços, ela quebrou o recorde de assistências na WNBA enquanto rookie, e não é para todos. Obviamente, não teria um peso grande nesta equipa, isso era quase óbvio, porque estar a tirar minutos à Taurasi e à Ionesco. Se bem que a Taurasi até brincou do género, acho que ela igualou o recorde da Sue Bird, porque estava a dizer, eu acho que ela ganhou 6, a Sue Bird acho que também tinha 6, e ela disse do género, é curioso, porque hoje fizemos o mesmo número de pontos, porque ela acho que na final não faz qualquer ponto. Eu gostei que ela tivesse levado aquilo com boa disposição, mas pronto, isto só para finalizar, a ideia que estava a dizer, ela não teria grandes minutos ali, mas seria positivo ver essa introdução dos próximos grandes talentos e ao mesmo tempo acho que a nível mediático, não é que os Estados Unidos precisem de muito mediatismo, mas acho que a nível mediático estar a trazer a nova Big Team ainda teria dado mais barulho ao torneio feminino, que por norma tem menos mediatismo do que Eu acho, e tendo em conta, e nos Estados Unidos estava-se a falar disso, as audiências não foram boas para o basquetebol feminino e houve muitas pessoas e eu acho que teve aqui algum fundo de verdade, que perceberam que a Caitlin não foi, não por uma questão de basquetebol, mas por uma questão de... Sim, as outras jogadoras não quiseram ser ofuscadas pelo seu mediatismo. Agora, não tenho dúvidas que em Los Angeles, a não ser que por algum problema físico, a Caitlin Clark vai estar nos Jogos Olímpicos, parece. Mas, e vai ser a equipa dela, se tudo sim, teoricamente sim. Os Estados Unidos que ganharam. Muito bem, vamos ver o que é que vai acontecer. Ainda faltam 4 anos para os próximos Jogos Olímpicos, portanto não falta muito. Olha, olhando aqui para nós, não é Jogos Olímpicos, mas é Campeonato da Europa. Sub-18. Não é melhor porque eu sou um apaixonado por Jogos Olímpicos, mas tivemos um grande feito no nosso Campeonato da Europa Sub-18, na Divisão A, onde Portugal caiu, entre aspas, no fundo,
ficou em quinto lugar, porque nós caímos nos quartos de final. Uhum. A partir do momento em que cais nos quartos de final, no fundo vais à classificação do quinto ao oitavo lugar, que é muito relevante, e nós viemos a provar isso, porque o quinto classificado ganha a última vaga de acesso ao Mundial Sub-19 do ano seguinte, e nós conseguimos isso mesmo, como fizemos um grande europeu, um grande trabalho do nosso selecionador, o Agostinho, que é o treinador do CPN, salvo erro, não quero estar a dizer O mal. Agostinho Pinto é o treinador. Sim. CPN, sim. E temos uma geração muito, muito positiva. A Clara, obviamente, é a nossa figura de proa. Ela foi eleita para o 5 ideal. O 5 ideal, sim. Foi para o 5 ideal e ficou em terceiro para MVP, só mesmo atrás da jogadora francesa, acredito, não me lembro do nome, e da espanhola, foram as duas que foram à final. Ou seja, houve também ali aquele mérito de serem as líderes da equipe, das duas finalistas. E depois também temos uma geração muito positiva com a Carolina Silva, com a Emma Carinho, com a Rita Nazário. É uma grande geração, é muito bom ver isto. E eu estou muito curioso porque é uma geração muito jovem que agora vai jogar junto pelo menos mais 2 europeus jovens de Eurobasket Sub-20. Eu tenho a ideia que o próximo até é em Matosinhos, salvo erro, não sei. Sim, é em Matosinhos. Não sei. Sim, é que em Matosinhos é. Agora não sei quando é que é. Pois, eu não quero estar a dizer mal, mas eu tenho essa ideia, admito que não tenho aqui nas minhas notas, mas é muito bom ver, e agora a Clara vai para a NCAA. Uhum. Acho que a Emma Carinho também ia para os Estados Unidos, salvo erro, e é uma geração que ganha com um defeito que nós temos em Portugal, que é que a formação portuguesa obriga a que estas jovens joguem muito cedo nas equipas séniores. Isto são jogadoras que desde os 16 anos vão somando minutos na principal liga feminina, mesmo que seja minutos às vezes redundantes, mas são minutos que estão ali a absorver, a jogar contra mulheres de 30 anos, e isso ajuda nestes casos, e ainda bem que tivemos este sucesso. Ganhámos, só para acabar cá, que não referi, ganhámos à Hungria nesse jogo do quinto e do sexto lugar, 63-69, um grande jogo, coletivo, mas mesmo a nível individual. A Clara Silva destaca-se. Ela teve médias muito positivas. Ela teve média de 17 pontos e meio, foi 3, qualquer coisa assistências, 2 desarmes e 7,5 ressaltos. São números de jogadora adulta. E é muito bom ver esta geração. Foi bom e ainda mais quero destacar mesmo o pavilhão, porque jogo a jogo, notou-se que o ímpeto, que o barulho foi aumentando, porque pronto, ia ficando mais próximo dos lugares finais e das grandes decisões, mas este jogo final, então o pavilhão praticamente lotado, e é muito bom ver isso. Portugal faz uma competição quase brilhante. Portugal só perde um jogo, que é o jogo dos quartos de final com Israel, o resto ganhou Croácia, Sérvia, Alemanha, portanto vitórias muito, muito relevantes. Chico, para fecharmos, e vais perdoar a minha ignorância, e eu espero não estar aqui a fazer uma pergunta absolutamente absurda, mas eu tenho que fazer esta pergunta porque está-me a consumir aqui no coração. A Marta Rodrigues tem 24 anos. Certo? Nós temos a Marta Rodrigues na nossa ficha, é? Temos a Marta Rodrigues a jogar basquetebol na final, marcou 8 pontos. Não, Tem então é certamente. Não, deve ser algum erro de equivalência do site onde nós importamos as fichas. Deve ser uma jogadora com o mesmo nome, e às vezes há estes erros. Ainda bem que alertaste, na verdade, para eu chamar a atenção, porque às vezes acontece isso. É importante, porque eu estava aqui, eu até abri e estava aqui a ver, será? E não era para perguntar, ia ficar calado, ia te perguntar em off, mas não consegui. Não, porque podem estar pessoas a ouvir que sejam mais atentas a estas fichas, e estes erros acontecem. Não, são erros que nos fogem. Nós temos os links que importam as estatísticas de cada jogo, e às vezes o site de onde vem, porque são vários locais, imagina, é uma jogadora que tem um nome praticamente igual, se calhar vou tirar uma suposição, se calhar a original é Ana Marta Rodrigues, e não assumiu o Ana e foi buscar a Marta Rodrigues mais próxima. Um erro para nós corrigirmos. Olha, parabéns à seleção. Vamos fechar. É assim,
Eu estava aqui, portanto, eu para a semana não estou, portanto, teoricamente não iremos ter episódio. Ainda assim, eu estou aqui a convidar alguém, curiosamente estrangeiro, portanto, preparem-se para um episódio em inglês. Eu estou a convidar uma pessoa específica, vai haver pessoas que o vão conhecer muito bem, vai haver pessoas que não o vão conhecer. Tive uma resposta positiva, mas entretanto deixou de me responder. Portanto, vamos partir do princípio que não haverá episódio para a semana. Vamos partir desse princípio. Mas pode haver uma surpresa. Pode haver uma surpresa. E se houver, nós cá estaremos para celebrá-la. Se não, não haverá episódio. De resto, portanto, não houve assim nada de especial. Nós falámos da questão do Lauri Markkanen na semana passada. Estamos na fase morta, digamos assim, da NBA. Depois teremos muito tempo para falar sobre Chico. Alguma nota final? O nosso campeonato também está numa fase assim mais mortita. Não há assim nada, né? Sim, ainda estamos à espera de mercado, no fundo, que as equipas não vão seguir. Exato, tivemos a confirmação finalmente do Tony Douglas, a mudança dele do Benfica para o Porto, mas acabou por ser assim a grande mudança. O resto é tudo muito abaixo. E tivemos a confirmação acho que já falámos sobre isto, o regresso do treinador do Sporting, O Luís Magalhães. Sim. o Luís Magalhães. Foram buscá-lo à reforma e para regressar ao Sporting. Bem precisa o nosso Sporting. Olha, vamos embora, Chico. Vamos embora? Sim, vamos. Então vá. Se conseguirem fundar 3, mandem-nos o vídeo. Half a minute to play. Bryant for the lead.